Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é a intolerância religiosa e por que eu acredito que a intolerância religiosa é sim um tipo de racismo. Para isso, nós vamos ter que fazer uma breve explanação sobre a história do Brasil, para que a gente tenha alguns elementos para a gente poder fazer essa discussão, mas é muito breve mesmo. Antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, já existia uma população que ocupava as Américas e conviviam entre si com as suas culturas, com o seu modo de viver, com a sua alimentação, com a sua crença religiosa. E de repente eles olham para o oceano e vê a chegada dos homens brancos, com uma série de roupas diferentes, com as suas culturas, com o modo de cultuar os seus deuses de forma distintas, uma linguagem totalmente diferente. E aí o que aconteceu? Eles foram conviver no mesmo território, o litoral brasileiro. Nessa convivência, um conheceu um pouco da cultura de um, outro do outro, e aí foram convivendo. Porém, o homem branco veio para cá para explorar as terras brasileiras, para levar toda a matéria-prima para a Europa. Isso é a história do Brasil, todo mundo já conhece, a gente não precisa ficar entrando nesse mérito. E aí o que aconteceu? A mão de obra que eles tinham aqui era a mão de obra indígena. Eles passaram a tentar escravizá-los. Não foi possível, houve uma rebelião e os índios não aceitaram ser escravizados. De forma objetiva e clara, porque ninguém aceita ser escravizado. E aí o que aconteceu? Eles tiveram que olhar para a África, onde estava tendo algumas guerras entre as tribos africanas, e aí uma tribo ganhava da outra tribo, eles iam lá e compravam os escravos daquela tribo e traziam aqui para o Brasil e começaram a escravizar. Essa é a história do Brasil. E aí o que aconteceu? Passou a ter aqui 3 tipos de cultura distintas. A cultura do homem branco, a cultura do homem negro e a cultura dos indígenas locais. E isso gerou a cultura brasileira. Então nós temos a nossa musicalidade, nós temos o nosso modo de conviver, da nossa culinária, enfim, tem várias questões. E nós temos a nossa religião brasileira, que é a Umbanda, a nossa querida e amada Umbanda. É uma religião que nasceu no Brasil com a influência de todos os povos que viveram aqui. Ou seja, nós tivemos o sincretismo religioso. Homens brancos que trouxeram o cristianismo, homens negros que trouxeram toda a cultura dos orixás da África e e os indígenas que trouxeram toda a cultura dos seus deuses, da natureza, das ervas aqui da própria América. Ou seja, nós criamos uma nova religião. E essa religião ela é perseguida por qual motivo? Tem um motivo objetivo para que ela seja perseguida, que ela foi até criminalizada no início do século XX? Não tem motivo nenhum, porque nós só praticamos o paz, o amor e a caridade a todos. Qual é o único objetivo de tentar acabar com a Umbanda? É o preconceito, porque ela veio de uma cultura, é uma mistura de uma cultura afro e de uma cultura indígena com a cultura europeia. E isso gerou a nossa Umbanda. Isso todo mundo já sabe. E aí da onde vem o racismo? Homens de pele branca que desde o início da tentativa da escravidão dos índios, depois que escravizaram os negros, eles nunca aceitaram a cultura local. Ou seja, eles queriam impor, catequizar através da Igreja Católica, nada contra a Igreja Católica, eu estou falando contra os homens que fizeram isso, tentaram catequizar a população existente. E aí o que acontece? Alguns desses homens até hoje não aceitam que exista pessoas que cultuem alguma coisa que não seja o cristianismo. Depois, na Segunda Guerra Mundial, veio para cá judeus, muçulmanos, japoneses, enfim, pessoas de todo mundo com mais cultura para agregar aqui para o Brasil. Ou seja, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma cultura vasta, uma mistura de vários países do mundo. Mas ainda existe uma pequena parte de homens brancos que não aceitam essas culturas que sejam distintas do cristianismo e passam a perseguir. Até hoje nós temos esse preconceito. Ou seja, pessoas que não aceitam de forma nenhuma e querem impor a sua cultura. Isso é totalmente negativo para o futuro do Brasil. Nós temos que ter essa ciência, saber de onde nós viemos e para onde nós queremos ir, para que nós tenhamos um país livre, para que nós tenhamos um país democrático, para que nós tenhamos um país onde todo mundo possa fazer seu culto, independente de qual seu culto seja, que leve a Deus,
que é a coisa mais importante que nós temos, que é trabalhar com a paz, com o amor, com a caridade, para poder chegar ao nosso objetivo, que é agradar aos nossos princípios religiosos, vamos colocar dessa forma, existe um grupo de pequenas pessoas que querem impor e estão crescendo muito aqui no Brasil. E principalmente eles estão fazendo uma intolerância religiosa. Muitos terreiros, muitas tendas estão sendo acabadas, muitos homens e mulheres estão sendo perseguidos apenas por usar o branco, usar uma guia, por defender os seus orixás. E para isso nós precisamos estar atentos. Nós não podemos aceitar nenhum tipo de intolerância religiosa, certo? E por que é racismo? Porque tudo isso vem de uma outra raça que não é a raça deles. Então isso nós temos que estar sempre levantando e nós temos que nos unir contra qualquer tipo de intolerância, contra qualquer tipo de racismo, contra qualquer tipo de preconceito, contra qualquer atitude que seja de intolerância. Certo, pessoal? Eu venho trazer essa mensagem para a gente discutir com vocês, para a gente poder trazer alguns elementos, porque para a gente olhar para o futuro, nós temos que identificar de onde nós viemos. Aonde que o nosso povo umbandista estava quando estava sendo perseguido pela legislação local no início do século XX, onde era proibida o nosso culto às nossas religiões, aos nossos orixás. Onde que nós estávamos? Na resistência, continuando fazendo os nossos cultos. Se você pegar os terreiros mais antigos do Brasil, eles nunca fecharam. Eles continuaram, mesmo sendo perseguidos, mesmo contra a legislação brasileira permitir que houvesse perseguição ao povo umbandista, eles continuaram cultuando a sua religião, a sua fé. E existe no Congresso Nacional uma série de homens que estão tentando implementar essa nova perseguição. Quando eu digo homens parlamentares, porque eles vêm dessa cultura. Eu não sou contra os evangélicos, muito pelo contrário. Eu acredito muito no cristianismo, acredito Umbanda, tem o sincretismo religioso, nós acreditamos muito em Jesus Cristo, acredito na Bíblia, eu acho que é um livro sagrado, mas a interpretação da Bíblia está de forma equivocada por esses homens. E eles estão ocupando algumas cadeiras no Congresso, eles já são hoje, nessa legislatura que nós estamos vivendo agora, em 2021, eles são 195 deputados federais de 513 deputados. Ou seja, eles têm quase a metade. A partir do momento que eles tiverem a maioria no Congresso Nacional, eles vão de forma certeira atacar nossa religião novamente. Nós temos que ter essa ciência. Eu não estou aqui propondo nenhuma guerra religiosa, muito pelo contrário, mas eu estou colocando aqui que nós temos que estar organizados, nós temos que estar pensando e defendendo a nossa cultura, o nosso direito de existir. Já no Rio de Janeiro, já existem milícias atacando terreiros, quebrando todo mundo. Homens e mulheres não podem andar de branco, não podem cultuar seus orixás, não podem fazer uma roda de batucada numa praça, cultuando seus orixás. Em breve eles vão querer acabar com a nossa festa de Iemanjá no litoral. Aqui em São Paulo, na Praia Grande, nós temos uma imagem de Iemanjá muito grande, tradicional. E já tentaram acabar com ela, já tentaram retirar ela lá da Praia Grande. Aqui em São Bernardo, sou de São Bernardo, nós temos um santuário onde nós temos vários orixás, né? Já tentaram fechar. Já tentaram fechar. Utilizando o quê? É uma questão ambiental, vocês estão poluindo o meio ambiente. É mentira! Eles estão tentando acabar aos pouquinhos, nós temos que ficar atentos. Novamente, não estou propondo nenhuma guerra religiosa, não sou contra nenhum evangélico, muito pelo contrário, tenho vários amigos que são evangélicos, a gente discute naturalmente as culturas distintas, porque a gente acredita em Deus, porque a gente acredita que existe algo sagrado, e algo sagrado não tem violência, povo. Isso é importante a gente ver. Não dá para a gente impor uma religião, não dá para a gente impor um modo de cultura das pessoas. As pessoas têm que se adequar. Eu venho oriundo de uma família italiana, de um povo europeu, eu acredito nos orixás. Eu passei a cultuar os orixás. Isso para mim está tudo bem, eu estou feliz. Eu adoro samba, tem outros amigos meus que adoram rock, está tudo bem.
Isso é importante que cada um tenha a sua liberdade. Então, novamente, eu peço a todos vocês, compartilhe aqui se você já teve já sofreu algum preconceito, se você já teve alguma intolerância. Nós não podemos aceitar calados. É somente isso, esse vídeo é para isso. Nós não podemos aceitar calados, nós temos que nos organizar. Nós temos que criar meios para que a gente possa se comunicar e estar levantando sempre essa bandeira da tolerância, não da intolerância, da tolerância religiosa. Então, eu convido a todos vocês a se inscrever nesse canal, para que nós vamos estar sempre discutindo alguns assuntos em defesa da nossa religião, e nós vamos estar sempre nessa resistência, levantando a nossa bandeira, assim como os primeiros pais e mães de santos que estiveram aqui no Brasil, cultuando e criando essa história da Umbanda, para que hoje a gente possa estar livre, com liberdade, para poder expressar o nosso culto. E se a gente não tiver organizado, no futuro, espero que isso nunca aconteça, mas no futuro a gente pode novamente ser proibido a estar cultuando os nossos orixás. Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Muito axé a todos vocês. Vamos nos cuidar, vamos preservar a nossa vida, usar máscara, tomar vacina, que é muito importante a gente esteja vivo para poder continuar nessa luta pela nossa religião. Muito axé a todos e um grande abraço.